Quem são os familiares de Santa Bernadette? Este é o 18º episódio da série sobre Bernadette, a Santa de Lourdes. Veremos alguns detalhes da família de Santa Bernadette, mais precisamente os familiares por parte de pai, que são os Subiru. Para isso eu vou utilizar aqui uma árvore genealógica que vai nos ajudar a estabelecer os nexos que unem o passado, o presente e o futuro dos descendentes da vidente de Nossa Senhora de Lourdes. Francisco Subiru e sua esposa Louise Casterotti tiveram 9 filhos, porém apenas 5 deles sobreviveram às intempéries daqueles tempos difíceis do século XIX, não é? Na época das aparições, a família tinha os seguintes filhos: Bernadette, Marie-Antoinette, Jean-Marie, Justine e Pierre Bernard. O pai de Bernadette era François ou Francisco Subiru, que nasceu em Lourdes a 7 de julho de 1807 e faleceu com 63 anos a 4 de março de 1871. O pai dele se chamava Joseph Subiru e sua mãe era Marie Darcy. O casal teve 8 filhos e Francisco era o 4º filho. Seu pai, o senhor Joseph, era moleiro e transmitiu esse conhecimento ao filho Francisco. O primeiro antepassado Subiru que a gente tem notícia chamava-se Abadi. Ele que viveu ali no início do século XVIII, um período em que a França vivia a sua maior glória militar, literária e artística. Era também a época de Luís XIV, autodenominado o Rei Sol. Aquele era um momento em que a França era o reino mais poderoso da Europa. Já os antepassados da senhora Louise Casterotti apareceram na segunda metade do século XVIII, quando o rei francês era Luís XV. Praticamente toda a família de Santa Bernadette, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, viveram a vida inteira em Lourdes. As famílias eram cristãs e geralmente sempre numerosas, cada casa tinha em média 6 filhos, né? Havia também muita dificuldade naquela época, como por exemplo a mortalidade infantil, as crises econômicas, a fome e também as guerras. Mas os Subirus conseguiram sobreviver a tudo isso. E também sobreviveram principalmente a uma das tragédias humanas que ficou conhecida como Revolução Francesa de 1789. Para os padrões daquele tempo, Francisco casou bastante tarde. Ele, em 1842, já tinha 35 anos de idade, quando contraiu matrimônio com Luísa Casterotti, que tinha, na ocasião, 17 anos. Luísa Casterotti nasceu em 1825 e faleceu em 1866 com 41 anos de idade. Seus pais se chamavam Justine Casterotti e Clara Lavitte. Luísa era a segunda filha do total de 7 filhos. A primeira era Bernarda Casterotti, 2 anos mais velha que Luísa. Em 1842, Bernarda tinha 19 anos e seus pais queriam que ela se casasse o quanto antes, né? Já estava na idade. Mas parece que os pretendentes eram muito raros, então quando apareceu Francisco Subiru procurando uma noiva, os Casterottis ficaram bastante animados e apresentaram logo Bernarda. Porém, o jovem Francisco se interessou mesmo foi por Luísa. Bernarda Casterotti, ela superou aquela situação de rejeição, por assim dizer, e como era muito amiga de Luísa, aceitou ser a madrinha da primeira filha do casal Subiru, que em sua homenagem, em homenagem da Bernarda, né, receberia também o nome de Bernarda. Maria Bernarda, esse foi o nome de Bernadette. E como nós já vimos aqui na série, Bernadette era um apelido, né, um apelido carinhoso, que era um diminutivo do nome Bernarda. E é interessante dizer que no início das aparições de 1858, a tia Bernarda foi uma das primeiras pessoas da família a acreditar e a defender Bernadette. Ela esteve com a sobrinha em diversas ocasiões, como por exemplo, diante do interrogatório do abade Peyramale, como a gente viu no episódio 9 dessa série.
Então o casal Francisco e Luísa teve 9 filhos, que são eles. O primeiro filho era uma menina que recebeu o nome de Maria Bernarda Subiru, chamada Bernadette, que nasceu em 7 de janeiro de 1844 e faleceu em 16 de abril de 1879, com 35 anos de idade. Quando ela tinha 14 anos, mais precisamente ali entre os meses de fevereiro e julho de 1858, Bernadette teve 18 aparições da Virgem Maria na gruta de Massabielle. Aos 22 anos de idade, Bernadette se tornou religiosa no convento de Sainte-Gildard, que pertence à Congregação das Irmãs da Caridade de Nevers. Ali ela foi auxiliar de enfermagem e também foi responsável pela enfermaria do convento. A 16 de abril de 1879, ela faleceu vítima da tuberculose, asma, cólera e também um tumor que apareceu no joelho direito. Suas virtudes heróicas foram reconhecidas e iniciou-se o processo de beatificação em 1909, data da primeira exumação do seu corpo. E, para espanto geral, verificaram que seu corpo estava incorrupto, conforme nós já falamos aqui no episódio 17 dessa série. No dia 14 de junho de 1925, ela foi beatificada pelo Papa Pio XI e canonizada mais tarde por este mesmo Papa em 8 de dezembro de 1933. O segundo filho do casal chamava-se Jean Subiru, que nasceu a 13 de fevereiro de 1845 e faleceu menos de um mês depois, a 10 de abril de 1845. O terceiro filho do casal Subiru era também uma menina que se chamava Maria Antonieta, né? Também conhecida como Toinette. Ela que nasceu a 19 de setembro de 1846 e faleceu a 13 de outubro de 1892 com 46 anos de idade. 2 anos mais nova que Bernadette, Toinette esteve com Bernadette na primeira aparição na gruta de Massabielle, quando elas saíram para buscar lenha no dia 11 de fevereiro de 1858. O quarto filho do Subiru era Jean-Marie. Ele também foi um que morreu na infância. O quinto filho do casal chamava-se também Jean-Marie Subiru, que nasceu a 13 de maio de 1851. Ele casou com Maria Madalena Scalé em fevereiro de 1877. Ele tinha 36 anos de idade e ela tinha 20 anos na altura do casamento. O casal teve 7 filhos, inclusive a segunda filha do casal também se chamava Bernadette Subiru, que viveu até 1972. Certamente essa sobrinha de Bernadette assistiu à beatificação de sua tia em 1925 e à canonização em 1933. Mas Jean ficou viúvo em 1890, 13 anos depois do casamento. Então ele casou-se novamente em 1896 com Maria Gardey, que era uma jovem de 19 anos. Eles tiveram um filho que recebeu o nome de Jean Bernard Subiru, que nasceu em 1897. Jean-Marie, ele faleceu com 67 anos a 27 de fevereiro de 1919, ali mesmo em Lourdes. O casal teve mais um filho que recebeu o nome de Justin Subiru. Ele nasceu a 28 de fevereiro de 1855 e faleceu a 1º de fevereiro de 1865 em Lourdes, com a idade de 9 anos. Pierre Bernard Subiru é o 7º filho do casal, ele que nasceu a 10 de setembro de 1859. No momento de seu nascimento, as aparições já tinham passado, mas toda a família vivia como o centro das atenções, tendo que receber muitas visitas de pessoas ilustres e anônimas que vinham de toda a França para conhecer principalmente a vidente de Lourdes. E foram nestes tempos de muita agitação para a família que nasceu Pierre. Nessa época, Bernadette tinha 15 anos e ainda vivia com os pais. Ela foi a madrinha de Pierre, né? E eles moravam naquela prisão que era conhecido como o Le Cachotte. Hoje, essa prisão recebe peregrinos do mundo inteiro que ali se recolhem em admirada contemplação como se estivessem num local sagrado. Tal a reverência e devoção que aquele ambiente impõe sobre os visitantes. Bem mais tarde, o abade Peyramale deu uma nova casa para a família morar. Essa casa ficou conhecida como a Casa Paternelle, e lá dentro desta casa ainda é possível encontrarmos hoje os objetos da família, como os móveis,
objetos de cozinha, por exemplo, e também fotos que pertenceram à família Subiru. Hoje essa casa é gerenciada pelos descendentes de Bernadette. Quando tinha 38 anos, em 9 de janeiro de 1897, Pierre Bernard casou-se com Jeanne-Marie Lacrampe, que na época tinha 25 anos de idade. O casal terá apenas uma filha que se chamará Bernadette Subiru. Essa menina nasceu a 3 de novembro de 1899 e faleceu 1 ano e 17 dias depois, ou seja, a 20 de novembro de 1900. Nos anos seguintes, o casal Pierre e Jeanne vão tentar várias vezes ter outros filhos, mas eles não vão conseguir. Pierre faleceu a 3 de fevereiro de 1931, com 71 anos de idade. A família teve mais um filho, que chamou-se Jean Subiru, mas ele morreu bebê em 1864. Em 1866, a família Subiru vai ter mais um filho que vai morrer ainda bebê, tanto que esse menino nem recebeu nome, não deu tempo registrar essa criança. Agora vamos falar um pouco sobre os sobrinhos de Santa Bernadette. Primeiramente, os filhos de Toinette Subiru. Foi Toinette quem revelou que Bernadette tinha visto uma dama de branco na gruta de Massabielle. Toinette casou-se com 21 anos no dia 2 de setembro de 1867 com um jovem de Lourdes chamado Joseph Sabaté. Ele que nasceu em 1840 e faleceu em 1892 com 52 anos de idade. O casal teve 6 filhos que foram Maria Sabaté, que viveu apenas 2 anos, Bernard Alphonse Louis Sabaté, que viveu 13 meses, Justine Sabaté, que nasceu no dia 24 de abril de 1872, porém não há registro de seu falecimento e também não sabemos se teve herdeiros. Provavelmente morreu na infância, o que era bastante comum naquele tempo, não é? Depois nasceu Bernadette Irma Sabaté, essa viveu apenas 2 anos também. E em seguida temos Lucie Françoise Sabaté, que viveu 2 anos, Jean Alex Sabaté, este nasceu em 1880 e faleceu em 1915, portanto, viveu 35 anos. Como vemos, os 5 primeiros filhos de Toinette não atingiram a vida adulta. Geralmente, eles não passaram dos 2 anos de idade. Porém, o filho mais novo, o Jean Alexis Sabaté, ele foi militar e, de acordo com o Ministério das Armas francês, Jean Alexis era um patriota inscrito no 55º Regimento de Infantaria e morreu em combate pela França no dia 5 de outubro de 1915, no campo de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Agora veremos aqui a árvore genealógica do 5º filho do casal Subiru, é o Jean-Marie Subiru. Quase todos os descendentes de Santa Bernadette que estão vivos hoje são, na verdade, descendentes diretos de Jean-Marie. Jean-Marie teve 7 filhos de seu primeiro casamento com Maria Escalé, e todos esses filhos viveram muito tempo e tiveram também outros filhos. E hoje esses descendentes são bastante ativos em Lourdes. Do primeiro casamento de Jean-Marie nasceram Jean Subiru, que foi sacerdote. Ele nasceu no dia 21 de fevereiro de 1878 e faleceu a 5 de abril de 1910 em Buenos Aires, na Argentina. Ele tinha então 32 anos de idade. Depois nasceu Bernadette Subiru, uma senhora que viveu 92 anos, nasceu em 1880 e faleceu em 1972. Ela se casou em 1902, porém ela não teve filhos. Depois nasceu Pierre Subiru em 1882, casou-se em 1910 com Maria Clotilde Fauché. O casal Pierre e Maria Clotilde tiveram 3 filhos, né? Tiveram o Jean Bernard, que viveu até 1925, Marcel Bernard, que viveu até 1975, e Bernard Subiru, que viveu até o ano de 2002. O próximo filho de Jean-Marie é François Subiru, ele que nasceu a 24 de janeiro de 1883, casou em 1919, mas também não deixou herdeiros. Em seguida nasceu Justine Bernard Subiru, em 1883, Louise Bernadette Subiru, em 1887, e Bernadette Marie Subiru,
que nasceu em 1890 e faleceu em 1911 com 21 anos de idade. Ela nem chegou a casar. Muito bem, Jean-Marie ele ficou viúvo e casou-se com Maria Gardey e juntos tiveram um filho chamado Jean Bernard Subiru, que nasceu em 1897. Porém, não há uma data precisa para o falecimento de Jean Bernard, né? Porém, a sua árvore genealógica vai constituir um dos ramos mais importantes da família de Santa Bernadette. Jean Bernard Subiru casou-se com Marie Tisnet e tiveram 2 filhos, 2 meninos chamados Bernard e François. Agora uma nota sobre os Casterot, que era a família da mãe de Santa Bernadette. É importante dizer que na época das aparições, Bernadette tinha 3 tias e um tio por parte de mãe, ou seja, irmãos da mãe de Santa Bernadette. Esses tios eram Jean-Marie Casterot, que estava com 28 anos, na época das aparições, Lucille Casterot, que estava com 19 anos, a tia Basile, que tinha na época 30 anos e também esteve com Bernadette, enfrentando ali a fúria do abade Peyramale, como a gente viu no episódio 9 dessa série, e por fim, a tia Bernarda Casterot, que era a madrinha de Santa Bernadette, e como nós já dissemos, foi em sua homenagem que Santa Bernadette recebeu o nome de Bernarda. Na época das aparições, ela tinha 35 anos de idade e o seu apoio vai ser fundamental para fortalecer Bernadette. Bernarda Casterot nasceu em 10 de outubro de 1823 e faleceu em 31 de janeiro de 1907 com 83 anos de idade. Na França, todos os anos, várias gerações dos descendentes de Santa Bernadette se reúnem para celebrar a Santa Vidente, que é o dia 18 de fevereiro, né? Nesse dia celebram-se missas e há também uma peregrinação especial que os familiares da santa fazem até a gruta de Massabielle. Ali eles tocam com leveza e devoção aquele rochedo onde um dia apareceu a Virgem Maria. Aquele rochedo é um lugar de cura, tanto do corpo quanto da alma. O núcleo mais íntimo de Bernadette, ou seja, seus pais e irmãos, viviam, na verdade, uma vida muito simples. Porém, não era uma vida vulgar. Eles eram pobres, miseráveis até. No entanto, tudo em sua vida, tudo em sua casa, nos revela que ali se vivia a compostura, a dignidade, o recolhimento e, principalmente, a oração.